E o Dois Lados chegando hoje com uma discussão quente. A gente vai falar sobre a Polícia Federal que intimou tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, nesse caso das joias. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal, também como alguns de seus auxiliares, para falar sobre a ida e vinda do conjunto de joias que, em parte, foi vendido no exterior. Tem também aí um pedido da Polícia Federal para cruzar informações de recebimentos, de dinheiro que foi doado a Bolsonaro naquela campanha por Pix que ele fez nos últimos tempos. É um conjunto de investigações da PF que mira tanto Bolsonaro quanto os arredores do ex-presidente. Enfim, a gente está falando de gente aí que já esteve no poder ou muito perto do poder. A gente vai falar agora, para seguir aqui com o nosso CNN Dois Lados, com os deputados integrantes da CPMI do 8 de janeiro, o Duarte Júnior, que é do PSB, e o Marcos Feliciano, que também está conosco para tratar destes assuntos. Deputados, eu vou começar hoje com o Duarte Júnior, do PSB, e em seguida pulo para o Marco Feliciano, do PL. O que vocês acham que vai acontecer no desfecho da CPMI, sendo que a PF tem avançado muito nessas investigações e agora decidiu intimar Bolsonaro e Michele ao mesmo tempo para falar de joias? Será que a CPMI vai acabar utilizando essa investigação da PF sobre joias para somar o relatório do 8 de janeiro? Não tenho dúvidas que o Bolsonaro ele será condenado por todos os crimes que ele cometeu. Essas investigações elas têm avançado, agora chega diretamente no ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e na ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas antes de chegar neles, uma série de outros agentes foram interrogados. Tivemos, através desses questionamentos, da resposta desses questionamentos, a revelações bombásticas, como, por exemplo, o fato do ex-presidente, no exercício do mandato, chamar um hacker para dentro do Palácio da Alvorada para que ele pudesse auxiliá-lo desse seu plano, desse seu projeto de demonstrar que as urnas eram possivelmente suscetíveis a fraude. Não satisfeito com as informações que obteve, chamou o ex-ministro da Defesa, parece até defesa do nosso país, foi utilizado para dar toda a estrutura do nosso país, estrutura pública, a um hacker para tentar fraudar as eleições de 2022. Ou seja, o que hoje acontece nada mais é do que o avanço das investigações, pois nós precisamos ouvir do ex-presidente o que ele fez, se ele vai confirmar esses atos, se ele vai tentar minimizar atos criminosos como a venda de joias recebidas no exercício do mandato, ou se vai confessar aquilo que ele cometeu, o crime que ele cometeu. É importante destacar que os pontos eles estão se ligando, a CPMI ela tem avançado e as investigações também na Polícia Federal são essenciais para que a gente possa demonstrar que ninguém está acima da lei. E como diz o versículo bíblico que o Jair Bolsonaro repetia, mas não praticava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar o nosso país dessa onda de crime, dessa utilização impessoal do poder para se servir, e o poder tem que ser utilizado para servir as pessoas, em especial aqueles que mais precisam. Deputado Feliciano, levando em consideração que a PF está fazendo, se aprofundando nas investigações sobre as joias, o senhor acha que é impossível a CPMI do 8 de janeiro também não trazer este caso das joias para dentro do escopo de investigação da comissão? O senhor que está lá todos os dias, inclusive em debates quentes, ou embates quentes, vai ter joias na CPMI do 8 de janeiro? Basílio, vai ter aquilo que o governo quiser que tenha. Porque o governo, que não queria a CPMI, como eu sempre digo aqui, sequestrou a CPMI. Sequestraram a CPMI e desvirtuam completamente qualquer tipo de assunto. Nós queremos, de fato, saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas agora eles querem hackers, querem joias. Daqui a pouco é perigoso convocarem o Papa para falar ali também a respeito da ida do Lula lá no confessionário. Então, quando eu vejo aqui o meu colega, que é grande amigo de debates calientes, inclusive, na CPMI, ele desvirtuar assuntos ou criar aqui uma narrativa, é incrível como a esquerda se locupleta de pensamentos assim.
Imagine o presidente Lula arrastando 11 containers. Não é uma malinha, não é uma sacolinha, 11 containers de presentes recebidos no período do seu governo. Imagine o presidente Lula em um discurso na ONU levantando e mostrando um relógio Piaget, no valor de quase R$90 mil. E detalhe, ontem foi feita uma apuração, eu vi um amigo meu colocar, parece que esse relógio não foi declarado. Então, quando vem falar de joias de Jair Messias Bolsonaro, no mínimo isso é hipocrisia. Meu colega que aqui está sabe que existe joias personalistas, sabe que isso sempre foi um problema com todos os governantes. Dilma teve problema com isso, Michel Temer teve problema com isso, Collor teve problema com isso, Fernando Henrique Cardoso, Lula tem problema com isso, Jair Bolsonaro só é, nesse momento, a bola da vez, que eles querem se vingar de Jair Messias Bolsonaro. É pura vingança e nada mais. A CPMI do 8 de janeiro já acabou, Basílio, já acabou porque, desde o primeiro dia, porque quando a relatora da CPMI já te chamou de golpe, de atos golpistas, ela já disse o que pensa, o relatório já está pronto. Inclusive, ontem, no Calor dos Fatos, quando eu falei isso para ela, ela surtou numa reunião, porque o relatório já está pronto. O que querem é cometer de forma desarrazoada, colocar atrás das grades alguém que eles já defenestraram da vida política. Agora querem humilhar essa pessoa, para depois terem aí um argumento de dizer que também é um ex-condenado, um ex-descondenado, como queiram. Veja só, a CPMI, como eu disse, vai acontecer o que o governo quiser. Se o governo quiser colocar lá as joias, eles vão colocar. Eles têm maioria para tudo. O que me parece, associando as investigações da Polícia Federal sobre as joias e os próximos desdobramentos da CPMI do 8 de janeiro, é que a gente está entrando numa página sobre o financiamento. Quem colocou dinheiro para trazer tantas pessoas aqui no dia 8 de janeiro? A PF está trazendo novidades nesse caso das joias. Há pouco eu disse para os senhores que a PF quer cruzar informações também sobre os doadores que mandaram dinheiro para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente conversa com os investigadores, eles dizem que parte desses recursos pode ter sido utilizado no 8 de janeiro. Quem colocou o dinheiro na conta de Bolsonaro por meio desses PIX pode ter aparecido aqui em Brasília no 8 de janeiro. Então, assim, é uma construção fantasiosa ou, de fato, de maneira inequívoca, vocês observam que estão amarrando as pontas, que tem joia, que tem 8 de janeiro, que tem recurso que passou pela conta do ex-presidente, daí a necessidade de saber o que tem nessa quebra de sigilos. Deputado Duarte Júnior, vou dar aí a oportunidade para o senhor explicar, até num antagonismo, né, com o seu adversário aqui no embate, o deputado Marco Feliciano, explicar como que o dinheiro das joias pode ter financiado o 8 de janeiro ou esses outros recursos que passaram pelas contas do casal Bolsonaro. Olha, não há dúvida que essa investigação sobre as joias, ela tem toda a relação com os atos do dia 8 de janeiro, por pelo menos dois fatos óbvios. Primeiro, que pode, dessa venda, ser utilizado recursos para o financiamento desses atos. Nós temos quebra do sigilo telemático, que demonstra, por exemplo, a esposa do Mauro Cid falando sobre a preocupação do financiamento, da compra de estrutura, de cachorro-quente, do traslado das pessoas para saírem dos seus estados e virem até Brasília, e também uma forma clara de permanência no poder, por isso o financiamento desses atos do dia 8, permanecer no poder por meio de um golpe para anistiar os crimes que foram praticados, a exemplo do que confessou o próprio hacker, o próprio Delgatti. Então, não é uma narrativa, não é algo inventado, mas sim a comprovação de que há uma ligação, de que o ex-presidente utilizou de todas as maneiras para tentar permanecer no poder, tentar fazer com que a sua vontade ele fosse superior à vontade popular, à vontade do povo. É importante aqui destacar que o deputado Marco Feliciano, ele a todo instante, ele tenta minimizar as ações que são visíveis. Sim, o Bolsonaro fez com que seu ajudante de ordem vendesse as joias. Sim, o ex-presidente Bolsonaro utilizou a estrutura do Palácio do Planalto, a estrutura do país, para tentar fraudar as eleições de 2022. Por que não fala sobre isso? Por que não demonstrar claramente
que aquela reunião foi uma reunião criminosa? Será que ele acha correto, acha legal, do ponto de vista de ser de acordo com a lei, um presidente da República, ao invés de estar preocupado com o combate à fome, o combate à miséria, de resolver os problemas da população, está se reunindo com um hacker, chamando o ministro da Defesa para poder dar toda a estrutura para tentar fraudar as eleições, para tentar mostrar que a urna ela não é segura, sendo que a urna ela funciona offline, então não tem como um hacker penetrar por meio da internet na urna. Então, assim, é algo que está claro. Eu entendo o desespero, entendo a preocupação, porque os pontos estão se ligando e, com certeza, o ex-presidente, sim, vai ser condenado com base em provas concretas que a CPMI está encontrando, está apresentando e também a Polícia Federal. Deputado Feliciano, como ter certeza que recursos do casal Bolsonaro, das joias, dos PIX, não foram utilizados para o financiamento tanto daqueles acampamentos no ano passado, em frente aos QGs do Exército, quanto no 8 de janeiro? Como ter certeza disso se não for pela investigação? Agora é a palavra com o senhor. Nossos adversários ficaram frustrados, porque apesar de, afinal de contas, já foi quebrado todos os sigilos. Então, daqui a pouco, a verdade vai vir à tona. O que me deixa assim extremamente irritado, às vezes até por dentro, eu faço até caras e bocas aqui, é saber que, por exemplo, o meu companheiro aí, Duarte, lá no estado dele, no estado do Maranhão, o próprio ex-governador, que é muito amigo dele, que hoje é ministro da Justiça, tem vídeos dele falando que ele não confiava na urna, não confiava na votação. Tem palavras de Zé Dirceu, tem o próprio Lula falando, todo mundo já desconfiou da urna, mas o presidente Bolsonaro não pode desconfiar, porque agora a urna, a santa urna, a urna que não pode jamais ser criticada, porque ela está acima do bem e do mal, porque se você criticar, você vai para a cadeia aqui no nosso país. Ela não tem nenhum tipo de fragilidade. Eu acredito que a verdade vai vir à tona, mas só vai vir à tona se todos quiserem a verdade. Mas quando todo o sistema se junta para destruir Jair Messias Bolsonaro, isso fica praticamente impossível. Um homem probo, um homem honesto, um homem que não desviou bilhões da Petrobras, que não cuidou de mensalão, um homem que não foi preso por conta de desvios, um homem que não liderou quadrilhas. Olha só, a Lava Jato, que todo mundo conheceu, que todo mundo aplaudiu, que agora está todo mundo sendo inocentado ou absolvido, ou porque os processos já acabaram, ou porque passou o tempo, devolveu para o nosso cofre mais de 25 bilhões de reais. Eu estou falando de 25 bilhões de reais. E aí vem meu companheiro aqui falar de um relógio, falar de uma joia. Repito, joias personalíssimas. O Estado não tem braço, Basília, para usar um relógio. O Estado não tem pescoço para usar um colar. Imagine se o Bolsonaro ganhasse um terno da Yves Saint Laurent, feita pelo próprio, nem sei se está vivo ainda o rapaz desse nome, no valor de $200 mil. O Estado vai usar esse terno como? São joias personalíssimas. Diferente do presidente Lula, que levou para casa uma espada de ouro cravejada de rubis e coisas mais. Então, as pessoas precisam aqui colocar um pouquinho a cabeça no lugar e entender que tudo que está sendo construído é uma narrativa para defenestrarem de uma vez por todas, não apenas a vida pública, mas até do convívio social, Jair Messias Bolsonaro. Bom, pedir para vocês ficarem conosco aqui na CNN Brasil nos próximos dias, porque a gente vai trazer informações em primeira mão, claro, deste depoimento, né, que vai ser dado tanto por Bolsonaro quanto por Michele. Ponto final no CNN Dois Lados de hoje. Nós ouvimos os deputados federais Duarte Júnior, do PSB, e Marco Feliciano, do PL. Muito obrigada e até mais.